No dia 22 de junho de 2020, faleceu o diretor nova-iorquino Joel Schumacher. Começando como figurinista em Hollywood, ele encontrou espaço na direção e já nos anos 80, que foi o início de sua carreira, já emplacou pelo menos 2 sucessos. Já fez drama, terror, musical, filme de super-herói, enfim, foi um diretor bem eclético, que por mais que ultimamente ele não tenha lançado outros sucessos, tanto quanto no seu início de carreira, deixou sua marca na indústria cinematográfica. Nesse vídeo eu vou listar 5 dicas de filme para você conhecer um pouco mais sobre a filmografia desse excelente diretor. E eu já começo o vídeo com o primeiro sucesso da carreira dele, que foi o primeiro ano do resto de nossas vidas. Esse filme foi lançado em 1985 e conta com um elenco fantástico, que incluía Emília Estevez, Demi Moore, Andie MacDowell, isso só para citar alguns. No filme, um grupo de amigos muito unidos enfrentam inseguranças e as dificuldades de tentarem se encaixar no mercado de trabalho logo após eles terminarem suas faculdades. E essas inseguranças são tantas que abalam principalmente a amizade do próprio grupo, que julgavam ser eterna. O filme foi um dos primeiros do gênero Brat Pack, que é como se fosse um determinado grupo de atores e atrizes jovens que representariam a juventude dos anos 80 em diversos filmes de diversos gêneros. Justamente o caso do Emília Estevez e da Demi Moore, por exemplo. Sinceramente, é um drama imperdível. Eu me identifiquei muito com ele em vários momentos da minha vida quando eu também tinha acabado a faculdade. Os Garotos Perdidos. Aqui o Joel Schumacher já muda os ares para um terror adolescente, meio comédia também, que foi lançado em 87. E nesse filme, uma mãe e seus 2 filhos se mudam para uma cidade litorânea, em busca de paz, pensando que essa cidade é mais pacífica, mais tranquila. Mas aí quando esses 2 irmãos, que é o Michael e o Sam, começam a interagir com os cidadãos dessa cidade, começam a perceber que a cidade não é tão tranquila assim quanto aparenta. O Michael, que é interpretado pelo ator Jason Patric, conhece os motoqueiros muito doidos lá, e o líder deles é o eterno Jack Bauer, Kiefer Sutherland, um carisma incrível nesse filme, que interpreta o personagem chamado David. Já o irmão do Michael, Sam, ele conhece uma outra galera, que já são um grupo de caça a vampiros liderados por outra figurinha carimbada dos anos 80, que é o Corey Feldman, interpretando um personagem chamado Edgar, que ele avisa que a cidade está começando a ter uma infestação de vampiro, tá até o talo. Um filme extremamente divertido, incrível, com uma fotografia excelente. Até o lançamento desse filme, dos Garotos Perdidos, o filme de vampiro estava meio em baixa nos cinemas, e aí esse filme revitalizou mais uma vez a paixão pelos filmes de vampiro, não somente pelo filme em si, mas pela trilha sonora que evoca os anos 80 de uma forma única. As atuações do Corey Feldman, do Kiefer Sutherland, que são cheias de carisma, como eu falei ainda agora, inclusive uma crítica social foda, a alienação juvenil tão persistente nos dias de hoje. Tô te falando, é impossível esquecer desse filme depois que ele é assistido, vale a pena conferir. Tempo de Matar. Nesta outra obra-prima de Joel Schumacher, já mudamos os ares novamente, agora para um drama de tribunal, cara. Olha o nível de ecleticidade que esse cara tinha. E olha o elenco desse filme ainda por cima. Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Matthew McConaughey, Kevin Spacey. Porra, um elenco estrelar, basicamente. Esse filme foi lançado em 1989, ele é baseado no livro do John Grisham, que foi um advogado, e esse livro é baseado na sua própria história de vida, né? Onde ele observa uma sociedade extremamente racista, extremista, principalmente ali do estado do Mississippi, que é onde se passa o filme também. É a segunda adaptação de um livro do Grisham, feito pelo Schumacher, sendo que o primeiro foi em 94, se chama O Cliente. Aqui temos um filme que fala de preconceito, de pena de morte, justiça com as próprias mãos, de uma forma que particularmente poucos filmes são capazes de fazer, mesmo até hoje. Na história, uma menina negra de 10 anos ela é estuprada por 2 homens no estado do Mississippi, e o pai dela, que é interpretado pelo Samuel L. Jackson, ele faz justiça com as próprias mãos, quando ele consegue matar esses caras, a partir do momento que eles saem do tribunal, quando eles estavam sendo julgados pelo crime, mas principalmente a respeito de pagamento de fiança para eles. E agora é o próprio pai, que é o Samuel L. Jackson, que está sendo julgado, inclusive podendo ser condenado à pena de morte. E aí durante o filme fica a dúvida, será que vale a pena a vingança, quando a gente sabe que a justiça não enxerga diferença social, por exemplo? Devem os acusados serem libertados, mesmo quando a lei ressalta a pena de morte nesses casos?
São questionamentos que elevam o filme para um nível bem acima dos medianos que tem a respeito desse drama de tribunal que é tão comum esse tipo de filme. As atuações do quarteto principal, que envolve a Bullock, o McConaughey, o Jackson e o Spacey, estão simplesmente impecáveis. O filme é extremamente incrível, principalmente por eles ter fidelizado ao livro. A direção do Schumacher também dá aquele toque característico de imersão na história, tal que é impossível esquecer de certos diálogos, certas cenas, o final totalmente impactante, incrível, fora de série mesmo, o final e o filme como um todo espetacular. Aqui vale a dobradinha obrigatória quando se fala de Joel Schumacher, Batman Eternamente e Batman e Robin. Esse filme dispensa comentários. Os dois filmes já foram malhados pela crítica, sobretudo Batman e Robin. E nesse caso, o Schumacher ele foi escolhido para substituir o Tim Burton. E ele foi escolhido justamente para deixar o clima desses filmes mais leve, mais familiar, mais divertido, cômico. E não tão pesado, sombrio como são aqueles filmes do Tim Burton. Para mim, são suprassumo do Batman, sem dúvida nenhuma. Tanto o Batman Eternamente quanto o Batman e Robin, eles lembram muito aquele clima engraçado do Batman dos anos 60, daquele seriado super cômico. E apesar do Batman Eternamente ter feito uma boa bilheteria, o Batman e Robin já não foi tão bem. E as críticas continuavam malhando o filme de forma que a franquia do Batman como um todo ela foi enterrada no sentido de cinema por um bom tempo, até ser resgatada pelo Christopher Nolan em Batman Begins em 2005. Como eu havia falado, os filmes são lembrados por muitas cenas cômicas, com direito a um Jim Carrey muito mais surtado do que normalmente ele seria num filme onde ele seria o protagonista, por exemplo. Aqui ele é um dos vilões, o Charada. Tommy Lee Jones fazendo graça com seu personagem, que é de uma origem extremamente dramática, exatamente como o Arnold Schwarzenegger faz com o seu Mr. Freeze, ou como a dublagem gosta de chamar, Senhor Gelo. Senhor Gelo. Contendo ainda por ser uma Thurman, uma atriz fantástica, interpretando a Era Venenosa de uma forma totalmente como se tivesse roteiro nenhum ali, somente trocadilhos para ela falar. O próprio Joel Schumacher, em extras de Blu-ray e DVD, pede desculpas publicamente por ele ter feito Batman e Robin. If I disappointed them in any way, then I really want to apologize, because it wasn't my intention. My intention was just to entertain them. Apesar de que a culpa não é 100% do cara. Acontece que a Warner /DC, ela queria, como eu falei, deixar o filme mais amigável, mais divertido, mais família, justamente para poder capitalizar o máximo possível em cima desses filmes, vendendo boneco, lancheira, que mais, bolsa, vários tipos de brinquedos aí, carrinho, todo tipo de cacareca. A gente sabe que o Hollywood gosta de capitalizar o máximo possível, extrair até a última gota desse tipo de filme. Em Batman Eternamente, cujo Batman é o Val Kilmer, ainda tem os momentos genuinamente dramáticos, talvez porque a produção do filme ainda tenha ficado a cargo do Tim Burton. Mas o Batman e Robin anos 60 puro, é um filme trashíssimo, tu ri, mas sei lá, tu ri de nervoso, tu ri de vergonha, não sei. Com direito a Batmobile, Batbunda, um negócio assim, carnaval correndo solto nesse filme, cara. Ele é muito engraçado da pior maneira possível. O próprio George Clooney, que interpreta o Batman nesse Batman e Robin, ele admitiu que ele interpretava o seu Batman como sendo um personagem gay mesmo, ele não estava nem aí pro que estava sendo roteirizado ou gravado. Fica aqui o bônus também do clipe Kiss from a Rose, do filme Batman Eternamente, do cantor Seal, que também foi dirigido pelo Joel Schumacher. É um clipe totalmente incrível, a música é maravilhosa, romântica, linda, a orquestração, melodia, sem dúvida nenhuma, maravilhosa. Maravilhoso também, como eu não poderia deixar de fora dessa lista, O Fantasma da Ópera. Não podia deixar passar esse clássico contemporâneo, cara. Um dos melhores filmes musicais já feitos, sem dúvida, na minha opinião. Com direito a um Gerard Butler início de carreira, assim como as carreiras também da atriz Emily Hosson, do Patrick Wilson, que hoje ele é mais conhecido por filmes de terror como Sobrenatural, Invocação do Mal. O Fantasma da Ópera original ele é um livro francês de 1910 e que foi adaptado para um musical da Broadway, dirigido e criado pelo Andrew Lloyd Webber. O Fantasma da Ópera do Joel Schumacher ele bebe muito da fonte dessa obra. O filme conta a história de Christine, que ela é uma substituta de uma diva do teatro, que estava muito impaciente com a produção de um novo espetáculo, com os ensaios, e abandona os ensaios desse espetáculo justamente escolhendo a sucessora dela, que é a Christine. Ao mesmo tempo em que a Christine tem um professor que ali acompanha tudo pelas sombras, tudo que está acontecendo ali nos bastidores do teatro, que é obviamente o Fantasma da Ópera,
interpretado pelo Butler, a Christine também mexe com os sentimentos do Visconde de Chagny, que é interpretado pelo Patrick Wilson, que aqui faz o patrocinador do espetáculo. Mano, a trilha sonora desse filme é impecável, arrepia a alma, cara. A produção e a direção deixam também suas marcas, com ângulos acentuados em momentos precisos. Apresentações musicais sinceras, não é nada exagerado, não é nada doido, meu Deus do céu, é um negócio totalmente inacreditável e absurdo, entendeu? É algo tangível, é algo que tu consegue se identificar, mesmo com a história, mesmo assim, sendo um pouquinho doidinha. E mesmo sendo um clima soturno, um clima sombrio que percorre por todo o filme, sabe? Temas como solidão, indecisões profissionais, indecisões amorosas, uma fotografia completamente delicada, se contrapondo com essa temática sombria e ao mesmo tempo cativante do filme. É um verdadeiro show do início ao fim, são 2 horas ali que tu nem vê o tempo passar, cara. Uma curiosidade que fica por conta de outros atores que foram cogitados a ser o fantasma da ópera, como John Travolta, o Antônio Bandeiras, o Heath Ledger e o Matt McConaughey. Gostou do vídeo? Curta, compartilha com a galera que gosta de Joel Schumacher, que gosta desses filmes que eu citei agora, que gosta de cinema como um todo. Ajude esse canal a crescer e nos vemos na próxima. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até mais. Valeu!